não ama, tem medo. Irmãos, isso é muito sério. Eu vou ler um versículo aqui e já vou voltar. Se você quiser ir, é importante isso. Primeira carta de João, capítulo 4, finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João fica depois da segunda carta de Pedro, capítulo 4. Preste atenção nessa revelação bíblica de Deus para nós. Eu vou ler os versos 7 e 8. Talvez eu leia o 9 também. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 4, do verso 7 adiante. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, é convertido. O que oficializa uma conversão? O amor. Verso 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A pessoa tem dom, tem isso, tem aquilo, mas não ama, não conhece a Deus, não é de Deus, não pertence a Deus, não vai ser salvo por Deus. Isso é muito sério. Então o amor é mandamento para a salvação. Quem não ama não vai ser salvo. E muitas pessoas ouvem essas mensagens sobre o dom supremo, entra aqui e sai por aqui, entra de um lado e sai do outro. Verso 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então a pessoa, para viver por meio de Jesus Cristo, ela tem que viver em amor. Às vezes, irmãos, o pastor tem que ter equilíbrio, porque vem uma pessoa para a igreja, ou algumas pessoas, né? Às vezes uma, mais de uma, e a pessoa vem, como eu falei aqui agora há pouco, né, no princípio da mensagem, e a pessoa fala tantas coisas, né? E a gente vai convivendo com a pessoa. Aí na hora que acontece um problema, para a gente resolver pelo amor, a pessoa prefere deixar a igreja do que conversar. Ao meu ver, quando é nesse sentido, acontece isso porque não existe amor verdadeiro no coração da pessoa. A pessoa nem sequer dá chance para você. Que amor é esse? Temos que pregar esse amor e temos que viver esse amor que a Bíblia fala, porque quando Cristo vier, só vai subir quem ama. Daqui a pouco eu vou chegar lá, né? Mas ainda aqui no capítulo 4, olha só, preste atenção, verso de número 16. Olha como João, pelo Espírito, enfatiza que o amor em seu capítulo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, ele fala de novo, Deus é amor, não é? E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Para a pessoa permanecer em Deus e Deus na pessoa, ela tem que amar. É fácil? Não é fácil não. Nós vamos voltar para a carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre esse amor que faz a pessoa suportar, né? Versículo de número 17. Isto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. Então no dia do juízo, para que nós possamos manter essa confiança. Olha só, nisto, verso 17 da primeira carta de João, capítulo 4, é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, melhor dizendo, mantenhamos confiança, não é? Pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. O que
dá confiança para a pessoa e vai dar naquele dia? O amor. Então vamos agora voltar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Versículo agora de número 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, se a pessoa não gosta de tratar de um problema e logo já dá cabo da situação, que dê a paciência dela. Não tem, não é? Por isso que eu falei, eu ia voltar e explicar. A própria Bíblia explica, né? O amor, ele é também benigno, ele é bom. Ele é bom. Então nós não podemos ser pessoas articuladas ou pessoas falsas, né? Nós temos que ser pessoas bondosas, porque Deus é bom e nós somos de Deus, e Deus é amor, e nós temos que viver em amor. Preste atenção nisso. O amor não arde em ciúmes. Ter ciúme é normal? Sim. Agora, arder em ciúmes é um problema. A pessoa que tem um ciúme doentio, ela pode matar. Às vezes a pessoa... Isso acontece às vezes no corpo de Cristo. Uma pessoa tem ciúme de outra, e às vezes não está acontecendo aquilo. A pessoa fica enciumada, começa a ficar ali com aquele ciúme alto, né? E aí ela faz uma besteira. E por uma coisa às vezes que não está acontecendo. Então a pessoa não pode ter um ciúme doentio. Não se ufana. O que é isso? Não se vangloria, né? Isso, não se vangloria, não fica se gabando, se orgulhando, né? A pessoa achando que é melhor que as outras. Não, o amor não faz isso não, né? Ele também não se ensoberbece. A pessoa não pode ser arrogante, certo? Verso 5: não se conduz inconvenientemente. A pessoa, ela não pode ser uma pessoa rude, né? Ela tem que ser uma pessoa agradável, certo? Não procura os seus interesses. Aqui é um outro problema grave. Então, se eu estou na obra de Deus, eu tenho que procurar os meus interesses ou os interesses de Deus? E consequentemente dos meus irmãos. Irmãos, a pessoa que ela está na obra de Deus pelos seus próprios interesses, ela vai acabar mal. E acaba muito mal. Então nós temos que ter essa disposição. Nós temos que entender, na obra de Deus tem muita gente que faz isso, mas esse povo vai se dar mal. Na obra de Deus não tem espaço para interesse particularizado. Não é a pessoa que tem que ganhar. Quem tem que ganhar é Deus. E quando você ama, Deus está ganhando. Deus está se alegrando de você. O diabo está perdendo. E as pessoas que devem ser salvas, elas serão por meio do amor do seu coração. Você prega com amor, você ensina com amor, você tem cuidado quando você vai falar algo com a pessoa, porque você ama. Você sabe que para que você seja um discípulo de Jesus Cristo, você tem que amar, você tem que tratar as pessoas não de forma desagradável, não de forma rude, não com grosseria. Você tem que amar. Pastor, o senhor faz isso sempre? Não, às vezes eu fico irritado, você também, mas o padrão de Deus não é o pastor vivido, é a Bíblia Sagrada, é o amor que aperfeiçoa, é o amor que salva, é o amor que cura, é o amor que liberta, é o amor que faz a diferença. É o amor que faz a diferença.
E a falta de amor vai gerar doenças espirituais, problemas espirituais e eternos. Então, eu não posso procurar, se eu quero ser salvo, os meus próprios interesses. Ninguém pode. Certo? Não é que você vai fazer a obra de Deus e você não pode querer ter nada, não. Você pode querer ter o que Deus tem para você. E aí você tem que ser um bom estudioso da Bíblia, para você saber o que Deus tem para você. É tão bom quando você recebe algo de Deus, uma bênção, por exemplo, no campo material mesmo, né? E você sabe que você não enganou, não mentiu, não roubou. Deus preparou aquela bênção para você. Porque quem ama, Deus tem coisas boas para ele também nesta terra. Certo? Não é o foco nosso aqui a terra. O nosso foco é o quê? É o céu. Mas quem ama, Deus tem bênçãos para ele também nesta terra. Quem ama, ninguém vai tirar o que é dele. A pessoa que ama pode, e com certeza o adversário da nossa alma se levanta contra essa pessoa. Às vezes pessoas da sua própria família, às vezes até pessoas da igreja. O diabo usa pessoas, né, para que você seja atacado. Mas se você ama, não tem jeito, você está blindado. Amém. O que vai blindar você não é, vou dizer assim, um carro forte, blindado. Eu estou falando aqui dessa blindagem espiritual, que é o amor. O amor, ele te reveste. O amor, ele te dá coragem. E a falta de amor traz medo à pessoa. Irmãos, o problema, às vezes eu falo sobre isso quando estou pregando sobre esse trecho. O problema da humanidade é a falta de amor. Essa é a questão. Se for para resumir, é a falta de amor. Porque se a pessoa ama, ela não vai prejudicar o próximo. A Bíblia fala isso. Ela perde se for necessário, mas não prejudica o próximo. Porque ela sabe que é mandamento do Senhor. Fulano, deixa de ser bobo. Às vezes a gente ouve isso, né? Não perde essa oportunidade, não. Deus não vai ficar irado com você por causa disso, não. Às vezes até Ele mesmo está preparando isso para você. O diabo traz um prato, aí vem aquele crente, ou que diz ser, né, carnal, endemoniado, e fica ali atiçando o crente, né? Às vezes até Deus que preparou isso para você, rapaz, deixa de ser bobo, pega. Cavalo arriado, passa uma vez só, descer bobo, e começa, né, a pessoa ser usada pelo diabo. Aí se o crente não vigiar, ele cai. Então, nunca deixe de amar. O que o irmão pregou aqui? Ele leu aqui, Romanos 13. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, devais coisa alguma, a não ser o amor. Então, qual é a nossa dívida para com as pessoas do mundo? Todas elas, o amor. Deus não quer que nós fiquemos devendo nada a ninguém, mas o amor, Ele quer que nós fiquemos devendo. Por quê? Porque essa é uma dívida que nós vamos levar por toda a nossa vida. E se a pessoa ama, ela tem que agir de forma correta. O amor, ele não se porta inconvenientemente, como está aqui no versículo de número 4, 5, né? Não se conduz, versículo 5, isso aí, inconvenientemente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Vamos continuar. Não se exaspera. O que é isso? A pessoa não fica irritada por qualquer coisa. Irrita muito, né? Então o amor, ele não vai irritar com qualquer coisa, não. Não se ressente do mal. Aquela pessoa fica guardando, né? Fulano me fez isso, ele vai ver. Ele vai ver quando ele bater na minha mão. Eu mato ele.
aquele miserável. Às vezes você não ouve isso, não é? Ele vai ver uma hora, ele vai parar na minha mão, ele vai ver, aí ele vai ver que é bom crente. Eu vou mostrar para ele. E ainda vira e fala assim às vezes, ó, por não vigiar, eu vou mostrar para ele quem é o meu Deus. Eu vou mostrar para ele quem é o meu Deus. Olha só. E ainda coloca Deus no meio de uma ira dessa. Não pode acontecer. O seu amor não faz isso. Não se ressente do mal, né? Não leve em conta o mal. Verso 6: não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Então nós temos que estar nos alegrando com o quê? Com a verdade. Com a justiça, com a verdade, não com a injustiça. Irmãos, não é fácil. Às vezes você gosta muito da pessoa, ou até ama a pessoa, aí aquela pessoa vai estar fazendo um ato de injustiça. Aí na hora você vê que aquilo está errado. Se você ama, por amor a ela você vai ter que repreender. E não é fácil isso, né? Repreender alguém que você ama, que você gosta. Pastor é muito tentado nessa área a não repreender. E não é brigar, não é humilhar a pessoa. Ninguém tem direito de fazer isso. Repreender com amor. Então, às vezes o líder espiritual ele vê que o membro da igreja está caminhando numa via tortuosa e não repreende. Quer dizer, vai ser cobrado também. Ele tem parte nesse erro, porque ele não fala. E às vezes o membro está até se alegrando com aquela injustiça que está fazendo. Verso 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aqui é importantíssimo, tá? O amor, ele sofre, tudo sofre, não é? O amor, ele é o quê? Sofredor. Ele também leva a pessoa a crer, a esperar, a suportar. Eu falei isso aqui no estudo. Os irmãos que presenciaram isso, que eu vou falar aqui agora, viram. Isso não pode proceder dos lábios de um cristão que quer morar no céu. Aquele fulano, eu não tolero aquilo não. Aquilo é um poço de ignorância. Estou fora. Se depender de mim, aquilo morre. Membro de igreja, Deus. Isso pode proceder dos lábios de um cristão? Aquilo não vale nada. Às vezes a gente não ouve isso. Infelizmente eu já ouvi. Se depender de mim, vai para o inferno. E eu ainda empurro ele ainda. Ó, meu Deus. Irmão, se a pessoa quiser ir para o inferno, se ela está caminhando rumo ao inferno com as próprias pernas, que ela quer, e você não tem como evitar isso, não fala que vai empurrar não, que vai ajudá-la não. Ore por ela, entrega para Deus. Porque se ela for para o inferno, não vai ser por falta do seu amor. Não é verdade? Aquela pessoa que às vezes você encontra com ela na rua, olha lá fulano, lá vem lá. Aquela pessoa de repente que quase que já não tem esperança para ela mais. Já passou na igreja umas 30 vezes, estou usando aqui uma força de expressão, e você já até pregou, mas de repente, num determinado dia, Deus pode te usar, não é? Às vezes num dia, Deus pode te usar. Então não é que você vai ficar pregando para a pessoa toda a vida não, mas pode ser que num determinado dia, Deus te use, pela sua paciência, por você estar tolerando. Você tem que ser um crente nosso. Aí de repente você encontra com a pessoa fala, seu irmão, conversa com o irmão rapidinho, vou tomar um tempo do irmão não. Aqui, eu voltei para a igreja, estou lembrado, eu estou agora me lembrando de tudo aquilo que você me falava. Aí a pessoa começa a chorar. E aí você começa a ver aquilo ali, e você vai vendo, você fala, meu Deus, né?
Se fosse por mim, eu nem parava com esse cidadão aqui agora. Mas olha só o que Deus fez. Nem sempre as sementes lançadas no passado vão produzir no futuro. Mas às vezes pode acontecer. Porque a palavra de Deus é poderosa. E a pessoa, quando ela está mal, ela se lembra de quem? Daquele que está na presença de Deus. Porque nessa hora, os que dizem ser amigos batem o pé. A pessoa está na ruína. Aí de repente, quando é nesse sentido, nem todo caso é assim, a pessoa vai pensar assim: eu vou voltar para aquela igreja porque lá eles me amaram e eu não observei isso. Lá eu fui bem acolhido, eu não devia ter saído, eu saí, mas eu vou voltar para lá porque lá eu encontro o amor com o qual nós devemos amar uns aos outros. Então, você não vai marcar a vida de alguém por você profetizar para alguém. Isso é importante, por você revelar algo, por você exercer o seu dom ali. Isso marca, nem sempre. Agora, quando você ama alguém, isso marca. É por isso que a Bíblia fala assim: e Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão exagerada, que Ele enviou, Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de Deus dar Jesus para a humanidade, Ele primeiro amou. Ele teve misericórdia. Ele viu a humanidade perdida em seus pecados, delitos e transgressões. Ele: vou enviar o meu unigênito, vou dar o meu único filho para salvar esses perdidos. Se Deus fez isso porque Ele é amor, nós temos que ter isso em nosso coração. Eu sei que às vezes você fala assim: olha, não vou mexer com essa pessoa mais não. A gente não fala isso às vezes, porque tem pessoa que você tem que realmente deixar para lá. Como eu falei, isso aqui não é uma regra, porém, amar é uma regra. Amar é uma regra, é um mandamento. E amar é difícil, tá, irmão? Na prática, meus amados irmãos, não é fácil.